Que história é essa do Homem de Ferro aparecendo como presidente dos Estados Unidos no episódio 2 de The God of High School? Vamos tentar entender isso aqui nesse vídeo, galera. Hoje saiu o episódio 2 do anime e no começo do episódio o que acontece é que o Pentágono dos Estados Unidos ele estava para ser invadido por um cara que depois a gente descobre que é justamente quem organiza o evento de The God of High School. Então ele decide ir lá bater um papo com o presidente e originalmente exatamente o nome dele, mas era claramente ele. O que acontece é que esse capítulo tinha saído em 2010 e talvez ficasse desatualizado se eles colocassem o Obama nessa versão agora, na adaptação agora do anime. E mesmo se eles atualizassem e colocassem o Trump, talvez por ele ser uma figura um tanto polêmica, desvirtuasse um pouco a atenção, né? O foco das pessoas que estão assistindo, que é, né, na verdade, a própria ação, as próprias lutas, o próprio torneio, né? Ele é um personagem que acabaria chamando muita atenção por ser quem é. Então eles decidiram colocar a figura do Homem de Ferro como presidente dos Estados Unidos e a própria Crunchyroll aqui do Brasil postou um vídeo no canal deles no YouTube entrevistando um pouco, né, o pessoal da produção e o próprio diretor falando um pouco sobre isso, né? E o diretor, ele explica que é muito fã do Homem de Ferro, ele tem uma tatuagem, ele mostra uma tatuagem dos Vingadores no braço dele. Então ele simplesmente achou uma ideia legal colocar a figura do Tony Stark como sendo presidente dos Estados Unidos, unicamente por conta disso. E ainda tem mais, o dublador que faz a voz desse personagem, do presidente em The God of High School, é o mesmo dublador do Homem de Ferro nas animações e nos filmes dos Vingadores, do Homem de Ferro, lá no Japão. E esse dublador japonês, ele faleceu em abril desse ano. As vozes, obviamente, já tinham sido gravadas antes de abril, afinal, né? Foi a mesma voz que foi agora, que apareceu agora nesse episódio 2, mas foi também uma certa homenagem para esse dublador que faleceu até relativamente jovem, acho que antes dos 60 anos. Depois desse começo do episódio, as preliminares do torneio já tinham se encerrado, o que eu achei até esquisito. Eu falei, peraí, não era pra luta ter continuado? Depois meio que a cena volta para mostrar rapidamente o que tinha acontecido, mas aparentemente a luta não continuou, né? Só bastava realmente manter, eu acho que um limite mínimo de participantes no meio daquele Battle Royale para depois o pessoal ir para a próxima fase, onde cada um ia lutar contra cada um numa sequência de chaves. Então depois desse comecinho do episódio, a gente vê o trio principal caminhando depois dessa preliminar e eles meio que têm uma interação até interessante, né? Cada um pergunta um pro outro quais são as motivações deles, né? E o anime ele não mostra, ele não entra tanto em detalhes, assim como eu falei no review da semana passada do primeiro episódio, que na Webtoon é mostrado logo de cara, nos primeiros capítulos, a motivação de cada um deles, né? Só que nesse caso, naquela interação desses três personagens, fez sentido eles não entrarem tanto assim em detalhes, porque eles não têm tanta intimidade um com o outro, né? Então eles só jogarem uma informação por alto um pro outro, sem entrar tanto assim em detalhes, né? Um deles falando, eu preciso de dinheiro, né? E a outra, eu quero continuar o legado, preciso continuar o legado da minha família, né, na arte da espada e tal. A garota falando que precisa encontrar alguém que vá dar continuidade, né, à arte da espada da família, o que é até curioso, porque ela é uma garota até jovem, então por que já teria que ter a necessidade de buscar alguém, já que ela ainda tem uma vida muito longa pela frente? Então a interação deles naquele momento foi muito maneira, até que a espada da garota cai no rio e rola esse desentendimento, né? Onde pra ela aquilo tem um valor muito imenso, sendo que pro protagonista aquilo, mano, essa espada aí, tá ligado? Você devia ter cuidado melhor dessa espada, decide tirar uma com a cara da garota, sendo que ela realmente leva a sério, por mais que ela de fato tenha perdido a espada no meio da luta lá, né? Na Webtoon, naquele momento, existe uma pequena diferença que foi uma gangue de motoqueiros aparecendo e se declarando, um deles pelo menos se declarando irmão do cara que é pego por eles no primeiro episódio. Então eles aparecem meio que pra se vingar dos protagonistas, obviamente eles levam uma surra e eles pegam o farol de uma das motos pra usar como um holofote e assim conseguir encontrar a espada no meio do riacho. Na adaptação eles decidiram excluir a presença desses motoqueiros, o que eu acho que até foi também bem legal, porque deixou aquela situação muito mais íntima, até muito menos caricata, né? Porque aquela presença dos motoqueiros aparecendo e levando a surra e tal, né? É realmente aquela pegada que a gente viu no começo do primeiro episódio, né? Com eles lá se encontrando e aquela bagunça toda, né? Aquela farra toda. Com eles três sozinhos nesse episódio, deixou a situação muito mais íntima e eu acho que até deixou um pouco mais profunda. Ao invés deles usarem o farol da moto, o Daiwi ele decide pegar um holofote que tinha no trabalho dele para conseguir iluminar o riacho e assim conseguir encontrar a espada dela. Dessa forma ele também pode ser incluído um pouco naquela situação, né, onde ele também ajuda a encontrar a espada, então os três ele tem essa interação bem bacana. Na segunda metade do episódio começa a nova fase do torneio God of High School, onde a gente tem várias sequências de luta bem rapidinhas, né, de vários personagens que
provavelmente vão ter um destaque um pouco maior daqui pra frente, né? Só tiveram realmente pequenos clipes deles lutando, aquela que parece que tá com a blusa do Brasil, verde e amarela. Eu fico, caraca, mano, será que é o estereótipo da Coreia, dos asiáticos que eles têm do Brasil, né? Uma gostosa e tal, né? Com pouca roupa? Não sei, mas acho que ela não é do Brasil, não. Mas a luta principal dessa parte do episódio é entre o Go Gam-do e o cara que apareceu no episódio passado, né? O Reincidente. Eu vou chamar ele de Reincidente, porque... meu, o cara deve ter o quê? Uns 35 anos que aparenta, né? E a luta dos dois tem um contraste muito interessante, porque um deles é um cara muito metódico e muito certinho. Você vê pela roupa dele, né? Todo um negócio bem engomadinho, certinho, porque é a arte marcial do Taekwondo e tal. E o outro cara não tá nem aí. O Reincidente, ele vai lá e quer surrar o cara e quer torturar o cara até fazer o cara desistir da luta, né? Só que ele não desiste de forma nenhuma. Ele começa a ser torturado, tem os braços quebrados ou deslocados, né? Um parece que foi deslocado, o outro parece que foi quebrado. O cara se estoura todo, leva pesada na cara, leva tapa na cara, sendo humilhado mesmo. E claro que o protagonista não ia deixar barato, né? Porque o protagonista já teve uma pequena conversa com esse personagem que estava sendo torturado antes dessa fase do torneio começar, né? Justamente para estabelecer já uma prévia relação entre os dois, para dar uma motivação para o protagonista chegar lá e querer vingar o cara que estava apanhando. Então, como a motivação do protagonista é a mais rasa possível, ele só quer enfrentar caras muito fortes, ele não tem uma razão tão grande assim para se segurar. Se ele quiser, por exemplo, esperar uma outra oportunidade do torneio, eu acho que seria possível, eu acho que ele não teria problema nenhum com isso. Então ele decide simplesmente quebrar a regra e bater no cara que tava lá torturando o outro. E ele mete a porrada no cara sem dó, simplesmente derrota ele com leve facilidade. Esse episódio mostrou um pouco do flashback desse cara, do Reincidente, que foram pequenos flashes sem entrar em tantos detalhes assim, diferente do material original, que realmente tem um capítulo, 2, 3 capítulos mostrando uma sequência de flashbacks desse cara, como se ele realmente fosse ter uma grande importância, que eu não sei se ele vai reaparecer mais pra frente na história, mas... mesmo que ele apareça, eu não sei se eu ligo tanto assim. Eu duvido que o anime ele vá mostrar mais flashbacks desse cara, afinal ele foi derrotado nesse episódio, eu não sei se ele vai continuar alguma luta no episódio que vem, mas independente disso, eu acho que se for pra cortar realmente a maior parte dos flashbacks, né, tipo, sei lá, vamos lá cortar 90% dos flashbacks, ao ponto das informações simplesmente ficarem picotadas e a gente não entender por completo qual é o passado desse personagem, simplesmente corta tudo de uma vez, porque assim eu acho que faz mais sentido, pessoal, a gente não fica se questionando, peraí, mostrou um pouco do flashback, mostrou umas ceninhas, beleza, ele sofreu na infância, algo do tipo, ele passou as dificuldades, mas e daí? Mas esse foi o episódio 2 de The God of High School, com a presença do Homem de Ferro agora. Não sei se ele vai ter uma participação muito maior nos próximos episódios, mas por enquanto, pelo menos, já está introduzida aí a presença dele no anime. Galera, espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like se você gostou e se inscreva principalmente no canal para acompanhar os reviews semanais de God of High School e também ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? Até a próxima, tchau!